eu estava dizendo, né, que desde 1991 foi quando começou a minha caminhada, né, a minha caminhada de busca, de aprimoramento, de aprendizado, literalmente. Foi quando eu comecei a aprender tudo sobre o universo, sobre as energias, sobre a espiritualidade. E eu de lá para cá não parei mais, né? Eu estava falando da Rádio Mundial, que eu comecei a minha caminhada por lá, porque naquela época não tinha rede social, não existia, né, internet, então era através do quê? De rádio, né, da rádio, emissoras de rádio. E onde eu ia, eu carregava aquele rádio junto comigo, senão no carro, e eu estava sempre ouvindo, né? E eu me identifiquei com alguns terapeutas, com algumas pessoas que... Algumas pessoas, desculpa, algumas pessoas que falavam o que eu gostava de ouvir, né? Eu me identifiquei com elas, de forma que eu comecei a frequentar palestras, eu comecei a frequentar cursos, eu frequentava literalmente o espaço daquelas pessoas, né, daqueles comunicadores, daqueles terapeutas, aquelas pessoas que para mim eram ídolos, né, muito mais do que outras pessoas, porque eles falavam o que eu queria ouvir, eles estavam se correspondendo comigo através da minha busca, né? E de lá para cá, como eu falei, eu não parei mais. Eu vim depois, mais para frente, ser uma comunicadora também da Rádio Mundial, apresentando programas de autoajuda. E meu propósito sempre foi, o meu objetivo era que as pessoas fossem mais felizes, né? Então, o meu programa chamava Seja Mais Feliz. E era uma coisa assim tão bacana, que as pessoas, a gente se conversava online, né? As pessoas ligavam e eu, quando eu estava no ar, eu conversava com aquelas pessoas, eu dava conselhos. Eu comecei a minha rede ali de pessoas que se identificavam com o que eu estava transmitindo também, da mesma forma que eu me conectei com outros terapeutas, pessoas também começaram a se conectar comigo. E eu não parei mais, foi curso atrás de curso, muita busca, muito aprendizado, né? E eu sempre frequentando e trabalhando e fazendo com que minha vida fosse mudando, né? Dia a dia, porque quando nós entramos nesse propósito, a primeira mudança é a nossa, nós é que temos que começar a nos aprimorarmos, né? Se eu queria ser uma pessoa que seria como um exemplo para outras, né? Eu me dedicando, mostrando para as pessoas como é bom, né? Fazer as coisas de uma forma mais coerente, uma coisa mais tranquila, mais pensada, né? Então eu comecei a moldar a minha própria vida a partir daí. Eu fui seguindo, né? Fui seguindo em frente, fui caminhando. E depois de 35 anos, né, que se passaram, hoje eu tô aqui, né? Eu lancei um livro em novembro, né? O Ciclo da Inércia. E esse livro foi um marco, né? Inicial de uma nova jornada. Nesse livro, eu nem peguei, só um minuto. Este livro fala sobre a permissão, né? Da forma que nós recebemos as coisas, da forma que nós entendemos as coisas e como nós reagimos com essa decisão. E muitas pessoas não entendem, né, que tudo está no nosso controle, somos nós que decidimos o que vai ser bom para nós, o que não vai ser, como vai ser nossa vida, porque o que acontece? Nós às vezes vivemos, né, formas de vida e de pensamentos de outras pessoas
que não na maldade, não fizeram por mal, mas foi a forma que eles aprenderam, eles nos ensinaram. E nós, muitas coisas, apesar de estarmos no século XXI, né, muita informação, nós temos informações, muita informação. E ainda tem pessoas que têm medo, que se limitam, né? Ah, isso não pode, isso é pecado, isso é feio, né? Deus castiga. Tem pessoas que pensam assim. Eu, como psicanalista, eu vivencio experiências, né, no meu consultório, que eu fico espantada às vezes, né? Mas eu entendo a limitação que aquela pessoa tem, porque de certa forma foi gerado medo, né? Foi gerado, não sabemos a forma que ela foi criada, né? Com se ela se ela recebeu uma educação mais enérgica ou recebeu uma educação mais enérgica, mas muito amorosa, com explicações, com ensinamentos, e ou não, ou se não aquela explicação que não porque não, sim porque sim, e ponto final, e as pessoas somente obedeciam, né? Então, quando eu decidi escrever esse ciclo da inércia, eu coloquei nesse livro, né? Deixa eu até mostrar a capa deles para você aqui, vocês. Eu coloquei nesse livro aqui experiências que eu vivi dentro do meu consultório, né? Os medos. Então eu fui colecionando fatos e eu falei, eu preciso de alguma forma auxiliar essas pessoas a perceberem que as coisas são muito mais simples, né? Que são muito mais versáteis, muito mais fácil, porque nós não precisamos deixar de amar os nossos antepassados, pai, mãe, avó, né? Nós não precisamos deixar de respeitar o conceito que eles passaram para nós, mas sim nós podemos escolher o que nós queremos, a forma que nós queremos dar continuidade na nossa vida, na nossa resolução, né? Na nossa forma de agir, de pensar e de conseguir, né? De conquistar. Então, eu acredito que esse livro tem formas simples, é um livro muito gostoso de ler. Eu pedi, né? Eu fiz de uma forma que as letras fossem maiores, né? Para as pessoas, deixa eu tirar meu. As pessoas conseguirem, né? Ver, visualizar, ler, ter vontade de ler, porque às vezes as letras miudinhas elas impedem, né? A pessoa mais, quando está mais velha, tem uma certa dificuldade de leitura, mesmo com óculos. Então eu pedi que a editora fizesse com letras maiores. E é muito gostoso de ler e de entender. E dentro desse, né, eu vou pegar aqui, ó, as raízes invisíveis da inércia. Ninguém nasce paralisado. Vou ler um trechinho para vocês, tá? Ninguém nasce paralisado. Quando chegamos ao mundo, nossa essência é curiosidade, movimento, descoberta. Engatinhamos, tropeçamos, caímos e sempre tentamos de novo. A vida no início é uma aventura, então em algum ponto do caminho algo muda. E muitas vezes essa mudança acontece sem que percebemos. A inércia não nasce de um único evento, ela é construída lentamente como uma parede levantada tijolo a tijolo. A cada tijolo tem um nome: insegurança, que a insegurança é o medo de não ser capaz, de não estar pronto e olhar para os próprios talentos e vê-los sempre insuficientes. Ela nos prende ao hábito de esperar até saber mais, ter mais ou ser mais. Mas esse momento nunca chega. A insegurança é o eterno ensaio para uma estreia que nunca acontece. A outra falta, né, outra causa da inércia é a falta de amor próprio. Quando quando não nos vemos como merecedores, aceitamos menos do que deveríamos. A falta de amor próprio nos faz acreditar que grandes conquistas são para os outros, não para nós.
E assim passamos a viver em um padrão mínimo, achando que é o máximo que podemos ser. Outro obstáculo, né? A sensação de não pertencimento, ó. Sentir-se deslocado como se não houvesse lugar para nós. É um peso silencioso. Essa sensação rouba nossa voz, nos afasta das oportunidades e nos coloca na posição de observadores da vida alheia. Vivemos olhando para fora, desejando estar, mas sem coragem de bater a porta. A falta de permissão é um outro fator. Algumas pessoas passam a vida esperando dizer-lhe: vai, eu acredito em você. O problema é que essa permissão muitas vezes nunca vem. E quando não aprendemos a nos autorizar, ficamos presos ao que foi permitido aos outros. E medo oculto, né? E por aí vai, tem medo oculto, procrastinação, falta de fé em si mesmo. O livro é incrível, tá? Tem muitas informações, é gostoso de ler, letras graúdas, né? São letras assim chamativas e o livro é convidativo. Agora, o que eu vim falar hoje é o seguinte, né? Dentro desse livro, eu tenho uma egrégora feminina, né? E masculina também. Só que o meu público, o grande público, até outro dia eu estava em aula, eu fiz um comentário para as minhas discípulas, né? E a minha aluninha linda, que eu adoro, deu risada. Ela falou: Rô, nós somos suas discípulas, né? Porque eu passo verdade. Eu vivi muitas experiências, né, na minha vida normal, né, como ser humano, muita experiência. Caí muitas vezes, me levantei, me fortaleci, não sozinha, né, com a minha família, tenho meu marido, tenho meus filhos, tenho neto. Então a caminhada não foi tranquila, não foi assim maravilhosa, foi de muitas quedas, e muito sofrimento, muitas lágrimas, mas também foram de momentos maravilhosos, movimentos incríveis que foram construindo a minha vida e a minha história, né? E como eu disse, meu objetivo desde lá, do começo, em 1991, é que o meu grande sonho é que as pessoas sejam felizes, né? O meu programa de rádio chamava Seja Mais Feliz. Meu propósito na vida sempre foi Seja Mais Feliz. E de que forma, né? A pessoa pode ser mais feliz? O que eu ofereci, o que eu ofereço? É uma forma de pensamento simples, é uma forma de pensamento natural, sem medo, sem mito, sem crença, sem estar preso a nenhuma opinião, né? Porque cada um tem uma caminhada independente, cada um tem um caminho, né? Nós, como espíritos encarnados, nós viemos sozinhos para o mundo e temos que alcançar um objetivo que foi traçado por nós mesmos, né? Então nós não podemos ser o que os outros querem que nós sejamos, né? Nós não podemos ser, nós temos que seguir o nosso desejo da nossa alma, né? A nossa alma vem preparada para realizar diversas coisas, muitos objetivos, muitos projetos prontos e montados. Aí chega aqui e dependendo das condições, da família que nós nascemos, a forma que nós somos criados, né? As coisas vão mudando de figura, vão ficando cada vez mais assim complicado, da gente conseguir firmar o nosso pensamento no nosso objetivo, entendeu? Então, o que acontece? Nós desviamos da rota, né? E desde o começo nunca teve o Waze ou uma Maps, né? Para orientar, retomando a rota. Não, nós não temos isso. Nós temos que ter esse senso de que nós necessitamos seguir o desejo da nossa alma, né? Porque é daí que vem, né, as doenças, né, a depressão, as síndromes, né, a síndrome do pânico, a borderline,
E muitas outras, muitas coisas que vêm e a gente acha que é doente, né? Bipolaridade, esquizofrenia, e as pessoas não entendem por que nós absorvemos tanta coisa diferente e acabamos adoecendo. Porque nós não estamos agindo de acordo com o desejo da nossa alma, entendeu? Então nós acabamos indo contra, né? E você acaba não sendo a profissional ou profissional que você escolheu, você acaba não sendo porque tem famílias tradicionais, vou pegar como exemplo uma família de médicos. Ah, meu pai foi médico, eu sou médico, meu filho vai ser médico. Só que aquele filho tem a alma artística, tem uma alma diferente, né? E ele não quer ser médico. Só que a família diz que tem que ser médico. Então, aquela pessoa acaba adoecendo, né? Quantos casos que nós conhecemos, fala, nossa, tão jovem, nossa, uma pessoa tão capacitada, tão inteligente, mas aquela pessoa é triste, ou acaba até ceifando a própria vida, porque ela não é feliz, porque ela não está de acordo com o desejo da alma dela. Você quer ver uma pessoa viver plenamente? Nós podemos perfeitamente respeitar as regras da sociedade, respeitar os desejos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, avós, mas nós nunca podemos, né, deixar de respeitar o nosso próprio desejo. Nós nunca podemos deixar de que a nosso próprio sonho, né, a nossa própria realização seja escondida, ocultada, né? A gente não pode falar. Tem pessoas que em consultório falam, eu não posso falar nada que eu penso, que eu sonho, eu não tenho essa permissão. Então, pensando nisso, que eu decidi, né, a colocar. Eu já tenho o volume 2, 3 pronto, mas eu vou trabalhar em cima desse agora porque foi passado um propósito para mim muito forte, né? Eu não tenho religião, eu sou conectada à, à grande fraternidade branca, né? Desculpa, deu branco aqui, a grande fraternidade branca, mas como uma filosofia de vida, como um ensinamento de pessoas que viveram aqui e passaram por várias etapas e ascenderam no plano espiritual. Então eles têm experiências assim vividas e muita sabedoria para nos orientar, né? Eu me conecto com eles através das mesas radiônicas, né? Apometria akáshica, mesa de registros akáshicos. E eu quero falar também sobre o complemento desse trabalho todo, né? Foi criado o método Rosana Lípolis. Rosana Lípolis sou eu, né? Eu desenvolvi no decorrer desses 35 anos um trabalho assim, até 15, 16 anos só aprendendo, buscando, frequentando espaços, escolas, né? Universidade holística, eu fui em busca de aprendizado, de me aprimorar. Fui e encontrei o que eu estava buscando, né? Há 14 anos eu recebi um insight da minha primeira mesa radiônica, que eu nem entendia como mesa radiônica. Eu não tinha me aprimorado neste lado, né, da radiestesia, eu gostava muito, sempre gostei muito do pêndulo, né? Eu tinha o hábito de pegar aquelas agulhas de bordar, né? E colocava uma linha lá, e eu fazia minhas perguntas e aquele pêndulo lá, isso na adolescência, né? Já me respondia muita coisa. E eu fui desenvolvendo. A primeira toalha que eu desenvolvi, ela foi uma toalha muito simples. Eu desenhei ela no papel. E eu falei, mas como que eu vou fazer essa toalha virar? Porque nessa época eu já trabalhava com a internet, né?
Aí eu tenho um amigo que ele é design, né? E eu passei a ideia para ele, ele construiu. Ele chama de mandala, eu chamo de mesa. Ele tem muito orgulho por ele ter me ajudado nesse trabalho, porque ele captou, né, o que eu estava precisando, e de lá para cá eu não parei mais. Essa mesa de 7 raios divinos, ela é muito potente, é um potencial. Eu trabalhei muitos anos com ela, já dei aula de formação dela, né? Eu tenho magos formados, uh, que sabem lidar, atender, né? Estão trabalhando com ela, e que me deixa muito feliz de saber que foi um presente que eu recebi dos mestres, né? O tratamento dela é com os salmos. Então eu não tenho vínculo religioso nenhum, tá? Eu atendo pessoas de todas as crenças, todas as religiões, e eu respeito cada um como são, né? Eu não discrimino, e ao contrário, eu acolho com muito amor, independente de religião, de crença, de qualquer coisa, porque o meu trabalho é energético, né? É física quântica. E depois desse livro, eu já tinha as minhas mesas, né? Eu tenho o meu trabalho pronto, já que eu já trabalho, já faz tempo que eu desenvolvo essas leituras, né? Eu começo com a mesa dos 7 raios, eu faço imersão de São Miguel, que é incrível, é maravilhosa. E eu faço o que mais? Registros acásticos, apometria acástica, constelação familiar, né? Acástica, né? Tudo isso dentro de uma mesa radiônica, dentro do meu consultório, sem reuniões, tal, só o cliente e eu. Então nós desenvolvemos e detectamos e conseguimos a geometria sagrada, é verdade, a Jaque está me orientando aqui. A geometria, bom, eu tenho muito trabalho. Então eu desenvolvi o método Rosana Lípolis, e dentro desse método Rosana Lípolis nasceram mais algumas, né? Equilíbrio Violeta, que já faz uns 2 anos que eu trabalho, que é uma leitura, gente, é uma coisa assim, eu sou suspeita a falar. As pessoas me contratam para fazer quinzenalmente, e já fazem meses que elas não ficam sem. Porque é uma leitura que harmoniza, né? Ela harmoniza e a pessoa passa tranquilamente. Assim, alinha chakra, chama trina, eu vejo a posição do raio, eu vejo a frequência, o arcanjo que vai cuidar da pessoa aquela semana. Então, são vários pontos que eu vou verificando e vou equilibrando. A pessoa vai ficando em paz, a pessoa vai ficando assim, vai levando a vida de uma forma natural. Então, esse equilíbrio violeta é uma leitura que não é uma leitura, eu falo que eu sou personal, né? Personal energética, né? Eu mantenho o equilíbrio da pessoa, para ela se manter bem para todas as outras atividades que ela tiver, estudo, trabalho, vida social, relacionamento. Então é o equilíbrio, é equilibrada a pessoa para viver. Então eu faço de famílias inteiras, né? Uma família que tem 4 pessoas, eu harmonizo quinzenalmente as 4 pessoas, e eles vivem bem, né? E ela não, a pessoa que me contata, ela não quer deixar de fazer porque faz bem. Porque eu dou um feedback também, eu dou, a pessoa tá assim, assim, assim. E todos deram permissão para ela, eu quero ressaltar isso, todos deram permissão para que eu trabalhasse na energia deles, para que todos realmente ficavam bem. Então a gente trabalha a saúde emocional, saúde física, saúde espiritual da pessoa dentro dessa. Eu vou até mostrar aqui, que eu acho tão lindo. Olha, tem o símbolo dele aqui, olha, é equilíbrio violeta, tá vendo? Dá pra ver? Daqui é só o logo dele, dessa leitura,
que ela é maravilhosa. Ela tá dentro do método aqui, Rosana Lípolis. Então, porque quando tá método Rosana Lípolis, quer dizer que foi desenvolvida por mim, tá? Tá tudo patenteado, é um trabalho feito juntamente com meus mestres na orientação que eu recebo, né? Através da espiritualidade, eles vão me orientando e eu vou criando, eu vou desenvolvendo. Eu disse, né, que um amigo me ajudou a desenvolver a primeira toalha, ele é um design e tal, mas depois disso eu encontrei outra pessoa que conseguisse ler as minhas ideias, né? E eu tenho a Jaque também, que hoje eu recebo a informação, eu escrevo, eu visualizo, né, espiritualmente, eu visualizo espiritualmente e eu vou explicando para ela passo a passo. Ela consegue captar tão bem como esse outro amigo essa essa visão que eu tenho, né? Eu recebo uma visão. Quando me passa uma coisa, eu visualizo ela na minha mente. Aí eu passo para ela, falo, já que temos uma missão, vai ser mais complicado. Ela tá mandando um monte de presente para mim. Muito obrigada, Jaqueline, por esse apoio, né? Por essa ajuda e por essa conexão que nós criamos através da espiritualidade, né? Então, eu sei que você ama fazer, é uma missão muito importante, tanto a minha como a sua. Eu recebo e você materializa, né? Você materializa, isso para mim é importante. Mas alguém que entenda o que eu estou vendo, que entenda e capta, né? A imagem que eu tenho na minha cabeça e passa para o material, que é onde eu consigo, né, desenvolver todo o meu trabalho. Agora tem uma outra leitura, né, uma outra mesa que eu vou falar que é assim, no momento, todo o meu trabalho eu amo demais, todos eles são muito eficientes, todos eles trazem resultados magníficos, comprovados. Mas eu trabalhava com esses cortes negativos, né, que as pessoas trazem às vezes, né, dos ancestrais, ou trazem de vidas passadas. Então, existem muitas coisas que prejudicam a vida da gente e nós não temos nem conhecimento. Então eu pedi muito, muito em oração, tal, me mostra, me orienta. Eu trabalhava de uma outra forma, tipo improvisada, eu usava todas as ferramentas que eu tenho para neutralizar esses efeitos negativos. Mas eu sou muito. Bom dia, Joab, que prazer ter você aqui. Seja bem-vindo na nossa live. Então, eu fiquei feliz de vê-lo. E eu fiquei assim, então, eu trabalhava de forma improvisada, usando todas as ferramentas que eu tenho, né? Eu trabalho com geometria sagrada, eu trabalho com os gráficos de radiestesia, eu trabalho com outros símbolos, com outras energias também. Arcanjo Miguel vem acima de tudo e de todos, né? Com aquela espada luminosa cortando todas as negatividades. Então, essa mesa foi criada para cercar tudo. Sabe aquela pessoa que tem um corpo doente, sente dores, emagrece, tem mal-estar e vai no médico aqui, faz exames, olha, não foi detectado nada. E a pessoa continua com aqueles sintomas, foi em outro médico também, sabe, passou por diversas especialidades, foi feito muito exame,
e nada foi detectado. Então, dentro dessa toalha, nós conseguimos, é que de vez em quando eu paro que eu tô vendo uns comentários, eu agradeço que as pessoas estão participando, mas eu quero expor. Depois, quem quiser conversar comigo, chama lá na bio, lá no direct, sei lá, tem o meu contato, entre em contato comigo pra gente conversar com calma, tal, tá bom? Não quero expor ninguém aqui, eu quero concluir o meu objetivo dessa live hoje. Mas eu te dou toda a atenção, então, entre em contato, é Edna, né, Duarte, entre em contato comigo, vamos conversar, tá bom? Eu converso com você depois no particular e vamos detectar, vamos ver se tem alguma coisa, vamos conversar, tá bom? Fica na live aí que eu vou falar mais coisas. Então, é assim, essa pessoa às vezes tem alguma coisa que está em algum corpo sutil, ou se não aconteceu, são traumas que essa pessoa trouxe de outras vidas, né? Coisas que aconteceram em outras vidas, ou se não coisas que absorveram dos ancestrais. Então eu tenho muitas ferramentas para trabalhar e detectar onde que está esse problema, porque se não está no físico e a pessoa está sofrendo por isso, em algum lugar está. Então eu tenho recursos através dessa leitura de corte quântico para detectar onde está esse problema e auxiliar. Eu não faço milagre não, mas eu vou auxiliar essa pessoa. Se estiver no emocional, se estiver no espiritual, eu vou auxiliar. Mas se for uma coisa que eu preciso, assim, eu jamais, vou deixar bem claro, Saline, tá bem aqui, que jamais eu peço para parar com o médico, com o tratamento, jamais. O meu tratamento é paralelo para auxiliar a pessoa que está passando por uma situação que está sofrendo e não ninguém sabe de onde vem. Então, juntamente com a medicina tradicional, eu ajudo a orientar, né, a detectar os caminhos, a pessoa perceber aonde que está aquilo lá, às vezes está no emocional, às vezes algum trauma, ou às vezes alguma magia negativa que alguma pessoa sem noção fez para prejudicar a vida dela. Porque tem pessoas que não têm noção, né? Tem pessoas que fazem o mal e tudo bem. Então, nós precisamos saber de onde vem. E esse corte quântico é uma mesa que ela também é direcionada para esse tipo de coisa. Ah, eu acho que alguém fez alguma coisa para mim, como a fez alguma coisa para mim, a minha vida não anda, eu estou bloqueada, fizeram o trabalho e tal. Eu não desfaço o trabalho de forma, a pessoa acendeu vela, eu não é dessa forma, são através dos gráficos, né, da geometria, dos decretos e das orações feitas durante o ritual de corte quântico, entendeu? É um ritual, é uma cerimônia muito importante, que é feita com muita seriedade, não é presencial, tá? Eu pego os dados da pessoa e é uma cerimônia que demora, que eu tenho que tirar uma tarde, por exemplo, e demora de 3 a 4 horas, porque eu até pedi toda a proteção. Aí depois eu vou buscar eu vou vasculhar, fazer uma varredura em cada canto da vida dessa pessoa para saber o que foi feito, quem fez e por que fez, sabe? E limpar, e limpar. Outra coisa que eu quero deixar bem, eu não, como eu falo que eu não trabalho com magias materiais, né? É só minha mesa mesmo. Eu não mando nada de volta, tá? Eu não devolvo nada. Eu não faço amarração, né? Eu não faço nada para destruir família, casamento. Não me peçam isso também, porque eu não faço. Eu sou muito família,
né? Eu trabalho pela família, eu trabalho em prol da felicidade das pessoas, do bem-estar e da conexão com o divino que habita dentro dela. Então, coisas negativas eu não aceito, estou fora, né? E não adianta insistir, pode pagar o valor que for. Meu trabalho eu sou terapeuta, meu trabalho é uma troca energética, sim, financeira, mas é um trabalho que traz resultado, é uma leitura, né? Eu falo trabalho, vão pensar lá que eu vou montar minha oferenda, tal, nada disso. O meu trabalho é diferente, é minha mesa radiônica que eu trabalho. Ó, olha o símbolo dela, como ela é maravilhosa. Entra todo mundo, entra símbolo sagrado, entra São Miguel, entra geometria sagrada, gráfico de radiestesia. Essa mesa é fabulosa, ela é fabulosa. Então é para a vida profissional, para a vida financeira, para a vida relacionamento afetivo, familiar, né? Às vezes a pessoa brigou com a família inteira, né? Não se relaciona com ninguém e tem briga daqui, briga dali. Vamos descobrir, vamos pacificar, vamos harmonizar, vamos viver em paz, né? Vamos juntar as forças, né? A nossa vida é feita de energias, tudo à nossa volta é energia. Então, quando nós estamos vibrando negativo, quando nós estamos com a vibração baixa, né, com esses sentimentos de briga, de raiva, de discórdia, de vingança, então a nossa vida também não anda, né? A nossa vida não vai porque o padrão energético está muito baixo, nós não estamos sintonizados com a frequência que nós queremos, do que nós queremos alcançar. Nós não conseguimos, entendeu? Se você está vibrando de uma forma negativa e você quer alcançar algo positivo, você tem que positivar tudo. Você não consegue mudar, entrar numa sintonia positiva se você tem um lado vibrando negativamente. Então é preciso fazer uma limpeza, um corte quântico, né? Essa mesa é fabulosa, essa mesa é maravilhosa e tem tudo. E tem essa outra mesa aqui que chama Semente de Prosperidade. Pode ver que é tudo método Rolípolis, ó, desenvolvida e criada e patenteada pelo Estúdio Transforma, né? Rosana Mariano Lípolis sou eu, tá? São trabalhos inéditos, ninguém tá fazendo. Se tiver fazendo, não deve ter ninguém copiado ainda, porque é recente, eu estou inaugurando literalmente hoje, né, falando com vocês. Então, tá tudo tranquilo. Você ficou parada. Então, aí essa semente, mesa radiônica, semente da prosperidade, método Rosana Lípolis, tá vendo? É um outro trabalho que nós trabalhamos, a energia dele é uma mesa que trabalha a energia financeira através de números, né? A gente faz análise numerológica astral e vê como que estavam os astros e outros números. Nesse momento não, Edna, nesse momento eu não consigo, tá bom? Nesse momento, infelizmente, eu não consigo. Entre em contato comigo. Essa semente de prosperidade é uma semente, é uma mesa radiônica que vai trabalhar a nossa essência, né? Vai trabalhar a nossa energia, o nosso DNA, que são através de números que vão trazer para nós o que está acontecendo na nossa vida profissional e financeira, tá? Essa é voltada para a prosperidade financeira mesmo, profissional. Aquela pessoa que quer trabalhar, tem todas as qualificações. Nossa, eu já fiz MBA, já fiz 2, 3 faculdades. Meu currículo é excelente, mas eu não consigo colocação. Então, nós precisamos fazer o quê, né? Fazer uma outra varredura, né? Aqui através dos números, que é nome
data de nascimento, hora do nascimento e também o número do documento, que depois eu peço, eu falo, e esse número eu quero salientar também, que ele é usado na leitura da mesa e queimado depois, tá? Ele não fica marcado em lugar nenhum, pode ficar tranquila que, pelo amor de Deus, eu não quero problema. Eu quero solucionar o seu problema, entendeu? Eu já falo isso porque já me questionaram, entendeu? Já me questionaram sobre isso. Ah, mas o número do documento, eu falei, olha, eu sou muito correta. O meu intuito, o objetivo é somente desbloquear a tua vida. Dentro do número do documento é como se fosse nosso DNA profissional e é conectado às energias que nós vamos saber onde está o bloqueio, entendeu? Onde que está o bloqueio, onde que está a dificuldade, por que que aquela pessoa não consegue sair daquele ciclo, né? Que nem da inércia, né? O ciclo da inércia que você tem muitos pontos, muitas coisas que podem estar bloqueando. Às vezes a pessoa fala, ah, faz isso, faz aquilo, e não é só isso. Quando eu estava falando do início, né, do meu. Depois eu vou falar do combo, tá? Não deixe esquecer, Jaque, que eu preciso falar do combo. Eu estava falando no início do meu trabalho, do livro, né? Quando eu escrevi o livro, que eu já tinha algumas ferramentas lá dentro, falando das ferramentas, que eu tenho um grupo de pessoas que são os luminares, que eles já fazem tratamento, né, acompanhamento comigo há anos. As pessoas fazem parte, como se fizessem parte da minha própria família. São pessoas que hoje são muito amadas, pessoas que vieram, pessoas que foram embora e pessoas que permaneceram e permanecem ao meu lado. E eu sempre eles são foco da minha pesquisa, né? O meu objetivo em estar auxiliando a melhorar e ver onde está o problema, é o que motiva as minhas pesquisas, meus pedidos de oração, né? Para me mandarem mais, sabedoria, mais instrumentos, mais ferramentas para eu poder auxiliar. Então, dentro desse intuito, porque o que eu ia contar para vocês? Teve um período da minha vida, eu fui criada na igreja católica, cresci, né? Fiz primeira comunhão, fui crismada, casei, fiz curso de noiva, tudo como manda o figurino. Eu sempre fui muito espiritualizada, sempre. Depois eu conheci a religião espírita, né? A kardecista, a Umbanda, trabalhei, frequentei. Mas quando eu comecei a fazer esses outros tipos de estudos, eu comecei a perceber que tudo, a grande maioria das coisas era gerada pela nossa mente. Lembra que eu falei lá no começo? Tudo que nós pensamos, nós atraímos, tal. E eu comecei a acreditar muito nisso e me dedicar mais ao poder da mente. Então fiz muito curso, né? Fiz PNL, fiz um monte de curso para entender melhor, porque eu fiquei fascinada. Ó, a mente pode tudo, né? A mente é capaz de tudo. Então eu comecei a me afastar da espiritualidade. Só que bugou, né? Bugou tudo. Porque assim, nós viemos de uma energia, de uma essência divina. E eu não poderia, dentro da minha criação religiosa, de repente deixar de acreditar, de ter fé, né? E acreditar que tudo era o poder da mente. Então eu larguei com toda a espiritualidade, isso já faz muitos anos, tá? Toda a minha espiritualidade e me dediquei ao quê? Ao aprendizado de saber o mecanismo da mente.
o segredo, todas aquelas coisas. Estou resumindo, tá? Não vou entrar em detalhes. Só que a minha vida, de modo geral, fez assim. E eu não entendia. Eu falei, mas por quê? Se a minha mente, né, tá focada, tal. Tomar um golinho de água. Se a minha mente está focada, se eu estou fazendo tudo certo, né? Porque tem uma grande diferença, né? De você pensar, mas a gente vai pensar e vai atrair. Não é bem assim que funciona, é um conjunto, né? Isso eu vim descobrir depois. Porque na época eu fiquei fascinada e parei com a espiritualidade. Isso é uma particularidade minha, mas eu não tenho vergonha de contar, porque aconteceu e isso fez com que eu desse um salto na minha vida. Aí eu decidi que eu deveria fazer curso de espiritualidade, apesar de eu já naquela época, bem preparada, né, conhecer bastante. Então, eu passei a frequentar o espaço, o colégio de tradição do Rubens Saraceni e me tornei maga, né? Eu fiz várias iniciações, eu recebi acho que mais de 21 iniciações, me tornei maga, por isso que às vezes quem me viu antes aqui vê que eu tinha o título de maga e continuo sendo maga. A minha magia qual é? Levar o lado bom da vida, positivo, ensinamento e aprendizado e transformar a mente daquela pessoa que está, não impor nada, mas mostrar para ela dentro de uma realidade que ela precisa, assim, olhar outros lados, né? Então eu vou guiando, eu vou orientando. Então a minha magia é essa, entendeu? De mudar de dentro para fora, porque a vida da gente, do ser humano, é como uma pipoca, né? Nós somos milho, aí de repente ela estoura e tem uma coisa maravilhosa, ela vira aquela nuvem branca linda com desenhos e tal. Então nós somos essa pessoa, esse milho, né? Até que nós nos descobrimos. Quando nós nos descobrimos e percebemos o quanto que nós perdemos com aquilo, já passou muito tempo. Então, o que eu fiz foi começar, continuei com meus cursos de mente, de aprendizado, de saber como uma mente funciona, tal, mas eu dividi com a espiritualidade. Então, me tornei maga dentro da espiritualidade e tal. Eu sou uma maga de uma espiritualidade independente. Não tenho vínculo com nenhuma religião. Então, eu atendo toda e qualquer pessoa que me procurar, precisar de ajuda, independente da crença, da religião, eu sou neutra, tá bom? Eu respeito todo mundo, como eu já falei. Aí voltando, desenvolvi essas toalhas, porque mesas, né, eu chamo de toalha, né? Desenvolvi essas mesas radiônicas através de muito pedido de oração para melhorar e alcançar cada vez mais o objetivo de pessoas que caiu a ficha e querem a plenitude, entendeu? Querem se tornar luminar, né? Querem entrar na egrégora dos luminares, de pessoas que entenderam que a vida é muito mais do que o nosso dia a dia, é muito mais do que a gente trabalhar, do que a gente estudar, da gente acordar, pagar boleto, é muito mais do que isso, entendeu? Então as pessoas precisam perceber a importância delas aqui na Terra, entendeu? Independente de qualquer coisa. Todo mundo tem uma missão importante, então nós precisamos saber. Como esse mês, estamos iniciando o mês de fevereiro, né? E foi quando eu finalizei todo esse trabalho no final de janeiro, né? Porque foi um trabalho árduo, né? Um material muito amplo. E eu consegui finalizar. Eu estava conversando com meu marido um pouco antes de subir para fazer meu trabalho, né? Eu trabalho meu estúdio aí na minha casa, graças a Deus, muito abençoado.
eu vim começar meu dia, né, trabalhar, e eu tava falando para ele, eu falei assim, nossa, esse trabalho é muito grandioso, porque no dia de Natal, no dia 25, eu tava trabalhando nele, né? Então, é um trabalho muito grandioso, muito abençoado, que foi colocado muito amor, porque tudo que eu faço é com amor, né? O meu propósito é transferir amor para as pessoas que estão buscando algo especial dentro de si, que não sabem que existe. Dentro de si é um mistério, que dentro de cada um é um mistério que a pessoa, a própria pessoa não sabe, não se conhece. Então a minha função aqui é mostrar para você quem você é, os teus talentos, as tuas qualidades, não os teus defeitos, os teus erros. Eu não quero saber de nada. Eu quero saber por que você veio, qual que é a tua missão. Eu vou desvendar através dessas mesas e vou mostrar. Sua vida vai ser assim, 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 mas eu vou ser bem clara, né? A vida, assim, um trabalho energético, eu acho tanto energético como espiritual, numa religião, tudo, é uma parte é minha, a outra parte é sua, né? Se você vai numa igreja evangélica, por exemplo, o pastor vai estar lá dando tudo de si. Só que a pessoa quando tá lá, tá louvando, tá agradecendo, tá falando, mudei. Só que quando sai da igreja, já volta a ser a pessoa de sempre. Então, o problema não é o pastor, entendeu? O problema não é o padre, o problema não é o psicanalista, o terapeuta holístico. O problema é a gente passar a mensagem e vocês não absorverem a necessidade que vocês têm de mudar. Então, pessoas que estão como líderes e querem transformar com a palavra, né, com o conhecimento, com os ensinamentos, estão aqui se doando, mostrando, olha, você é isso, isso aí. Mas aí a gente passa missões, né? Compromissos para as pessoas, olha, você precisa fazer isso, precisa fazer isso. Aí a pessoa não faz, né? Então, 50% a responsabilidade é minha e 50% a responsabilidade é sua. De você entender que o que foi falado aqui é uma verdade, só que você vai fazer e acontecer com essa verdade que você tomou conhecimento, tomando atitudes positivas ao próprio favor, entendeu? Porque às vezes as pessoas elas vêm em consultório, aqui eu faço as minhas consultas psicanalísticas e aqui eu faço as minhas leituras, é um espaço sagrado, porque aqui eu faço minhas orações e aqui eu faço meus juramentos de verdade, né? Eu me comprometi a ser de verdade. Eu sou uma pessoa de verdade. Então eu vou entregar tudo que você precisa. Mas você precisa saber que eu preciso que você entenda e queira mudar. É igual um viciado que é colocado dentro de uma clínica, não estou comparando, pelo amor de Deus, mas é a mesma coisa, tá? Se ele não quer se curar daquele vício, ele pode morar na clínica. Ele não vai deixar de ser viciado. Quando ele entra naquele lugar, ele tem que entrar para eu tô entrando aqui. Esse aqui é o último dia da minha vida pregressa. Eu quero mudar. A partir de amanhã, minha vida será outra, né? Amanhã vai ser o primeiro dia do resto da minha vida. Então, aquela pessoa tem aquela consciência que a ajuda que ela vai receber vai fazer muito bem a vida dela. E ela vai se tornar outra pessoa, entendeu? Vai se tornar outra pessoa e vai ser realmente mais feliz. Então, eu quero falar sobre essas 3 leituras e quero falar sobre a promoção do mês de fevereiro, que eu comecei a falar e parei, né? Então, é um combo. Eu fiz, cada leitura dessa tem um valor X e eu vou ser sincera com você. O valor é um valor agregado de muito trabalho que eu faço. É um trabalho energético que tira a minha, me deixa assim,
muito cansada, muito exausta, porque eu me dedico por inteiro, entendeu? Então, é um valor X. Então, eu decidi juntar as três mesas radiônicas transformadoras, deixa pela ordem, por aqui, transformadoras, que vão realmente transformar a vossa vida. Eu fiz as três em uma, tá? Então, somente no mês de fevereiro tem o combo, que vai ser feito corte quântico, semente de prosperidade e equilíbrio violeta. A pessoa que fizer, né, fala eu quero, entre em contato pra gente agendar um horário e eu passar valores, tá, para vocês que eu não posso passar aqui, certo? Mas eu me preparei um pouco, não muito, porque quando eu começo a falar não paro mais, né? E esse trabalho é um trabalho da minha vida. Eu vivo isso, né, constantemente. Eu tenho eu tenho diversão, eu me divirto também, tenho família, mas a minha parte profissional é minha prioridade, né? Meu trabalho energético é uma prioridade. Eu amo fazer, né? Eu amo. É uma dedicação, assim, que eu trago comigo e que me faz muito feliz, me faz muito bem, sabe? E eu tenho certeza que quem entrar em contato comigo vai mudar, né? Vai abrir uma luz aí na vida da pessoa que procurar e um entendimento diferente. Eu sou uma pessoa que eu não sou aquela que fala que sim porque sim, não porque não. Eu gosto dos detalhes, eu gosto de dar detalhes, eu gosto de explicar as coisas. As minhas leituras akáshicas, né? Tem pessoas que vêm, querem fazer presencial, mesmo a virtual é demorada também, porque eu explico tudo. Mas a presencial, o pessoal não quer ir embora, não. O pessoal gosta, vem, quer ficar, errou, tá tão bom aqui, né? Não dá vontade de sair, você transmite paz, tal. Então, eu dentro do meu propósito de vida, dentro dos meus objetivos, eu procuro fazer sempre o meu melhor, né? Eu sempre quero estar, eu quero sempre estar conectada com o divino que habita em mim, né? Eu sou o templo do meu eu superior. Eu sou o templo do Deus que habita em mim. Então, dentro de mim, o meu modo de pensar, de agir, de ser, né? Eu preciso, isso é uma coisa minha, tá? Estar com a verdade, estar com a justiça, estar com o coração aberto para todos que precisarem, independente de qualquer coisa, sabe? De crenças, de limitações, pessoas que estão precisando, muitas portas se fecham na hora que as pessoas estão precisando por conta de uma limitação, por conta de um vício, né? As pessoas às vezes não conseguem encontrar uma saída, né? E da maneira que eu posso, eu procuro estar sempre assim pronta para as pessoas que me acompanham, eles percebem, mesmo que eu estou em atendimento, eu mando um alô, daqui a pouco eu te chamo, né? Eu não deixo ninguém no vazio, eu não deixo ninguém sem resposta, eu estou sempre pronta para estar auxiliando as pessoas naquele momento, né, naquela necessidade. Esse tipo de live que eu vou fazer, eu quero deixar, vai ser uma forma de estar conversando com vocês, mas eu não vou interagir muito, tipo de fazer, responder,
Mas se vocês gostaram do que eu falei, se vocês se interessaram e quiserem conversar comigo sobre algum assunto, sobre alguma mesa, né? Ah, eu gostaria de contratar um serviço, tal. Entre em contato, na bio tem meus dados, né? Tem as informações. Então entre em contato e me chamem, né? Vamos agendar alguma. É importante saber que eu não consigo atender na hora as pessoas. É preciso agendar horário para avaliação, entendeu? Porque meus horários são bem comprometidos. Eu tô para fazer essas lives faz tempo, mas eu não tenho conseguido. Então, meu horário é bem comprometido e eu preciso que agendem. Não é falta de atenção, não é falta de consideração, compreendam, tá? Que é um trabalho, assim, que eu tenho muitas coisas, muitas pessoas para atender e eu não faço as coisas de qualquer maneira, entendeu? Eu gosto de dar a atenção que a pessoa precisa. Então, se eu não conseguir responder na hora, é porque precisa agendar. Então, é importante que agendem um horário, tá? Agendem um horário para eu poder trocar uma palavra, para eu poder dar uma orientação. O meu trabalho, como eu falei, é troca, tá? Energética. Eu trabalho, essa é a minha profissão. Eu não tenho outra fonte de renda, então o trabalho é remunerado, ok? Eu não quero que pensem que eu estou falando, e que, como eu falei, não é religião, aqui é um espaço, ou um estúdio, né, de terapias holísticas. Então, independente do meu trabalho, tudo eu posso conversar, podemos agendar uma avaliação, tá? Não é consulta, é uma avaliação. Você vai me contar rapidamente o que se passa e eu vou te falar alguma coisa importante que para você decidir o que você quer fazer, tá? Eu estou deixando aqui a minha forma de trabalho porque as pessoas confundem um pouco. As pessoas acham que aqui é igreja, é centro, espírita, e não é, tá? É um espaço de trabalho, onde eu trabalho, eu estudo muito, eu invisto muito em tudo que eu faço e eu preciso ser assim remunerada. É a forma que eu encontrei de estar mostrando a forma que eu trabalho, porque aqui a gente não pode falar abertamente algumas coisas, né? Então, é isso. Eu pretendo voltar mais vezes aqui. Eu sempre prometo, mas eu nunca tenho tempo suficiente, né? Mas eu prometo voltar mais vezes e quem sabe, né? A gente cria um vínculo aqui e vocês me acompanham e vocês se tornam minhas seguidoras, devido às coisas que eu falo e que fazem bem para vocês. Bom, meu trabalho é limpo, é honesto, é claro e é carregado de verdade e amor, certo? É isso que eu tenho para vocês. Agradeço. Me sigam nas outras redes sociais, né? Vai estar na bio também. A Jaque que está aí, ela que vai orientar. Mas eu tenho nas redes vizinhas, o espaço lá, tenho mais vídeos, mais gravações lá naquele que dá para ver o vídeo inteiro, sabe? Tem muitas lives anteriores, muita coisa anterior lá que vocês podem estar vendo, né? E conhecendo um pouco mais sobre o meu trabalho. Ah, isso, na bio tem minhas redes, me acompanhem. Me sigam, tá? Eu vou adorar ver vocês por lá. Gratidão, tenham um dia muito abençoado. Eu espero ter acrescentado alguma coisa na vida de vocês, tá? Gratidão, namastê. Deus abençoe tudo e todos.